Olá pessoal, eu me chamo Douglas Tomás de Oliveira, eu sou formado em Comunicação Visual Design pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês, a convite do CVD Vive, o meu trabalho de conclusão de curso, a fiscalização de dados do tráfico de africanos escravizados no mundo atlântico, sugestões de aulas para professores do ensino médio. Eu fui orientado pela professora Doris Kosminski e eu apresentei esse trabalho no segundo semestre do ano de 2020. Uma informação que eu considero também importante ser dita aqui é que eu também sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense e sou também professor de História, na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho com alunos do ensino médio numa escola pública. E essa informação é importante porque o meu trabalho, ele de alguma forma promoveu esse encontro da minha atuação, da minha preocupação e sensibilidade em relação aos assuntos da história, todo aquele conhecimento que eu vinha adquirindo no curso de Comunicação Visual Design. Então, esse trabalho ele teve como objetivo, além de trazer à tona e chamar a atenção de uma forma diferente do que eu faço em sala de aula, para um tema que é muito clássico, importante, relevante dentro da história do Brasil, não só do Brasil, como da história da humanidade, que é o tema da escravidão moderna, quando milhões de africanos foram trazidos forçadamente para trabalhar como escravos nas Américas. Então eu trouxe esse tema para o design, para o meu trabalho final, e como que eu poderia trabalhá-lo de uma outra forma. O caminho que eu escolhi e que foi muito, que se deu mesmo em sala de aula, numa disciplina da professora Doris, foi fazer um trabalho de visualização física de dados, que basicamente é traduzir os dados em um artefato físico. Então esse trabalho tem duas fases. Tem esse primeiro momento onde eu realizei esse trabalho de tradução desses dados num artefato físico, e um segundo momento onde eu produzi algum material gráfico e uma reflexão também, e que isso resultou em algumas sugestões de aula sugestões de aulas para professores trabalharem, isso que eu chamei de escultura de dados em sala de aula. Essas são algumas fotos do meu trabalho, do trabalho de visualização física de dados. Eu trabalhei com miçangas, com barbante, cordões. Já vou falar adiante como tudo isso se deu. Que dados eu utilizei nesse trabalho? Os dados que eu utilizei, eles estão hoje, são dados abertos, que estão disponíveis numa página intitulada Slave Voyages, que é um projeto colaborativo de pesquisadores da escravidão e da diáspora africana que tem como objetivo reunir dados referentes ao comércio de africanos escravizados entre os séculos XVI e XIX. É um projeto que teve início lá no final da década de 60, então é um trabalho colaborativo de diferentes pesquisadores de diferentes partes do mundo para organizar e coletar toda a informação, todos os dados possíveis sobre a escravidão de africanos, do tráfico de escravos africanos, melhor dizendo. Então lá você tem uma quantidade grande disso. Eles conseguiram registrar, tem 35 mil viagens transatlânticas. Segundo o site, estima-se que 12 milhões e meio de africanos vieram para as Américas trabalhar como escravos. Então todos esses dados, você pode fazer cruzamentos diferentes
estão disponíveis nessa página. Quando eu tive contato com esses dados, né, eu organizei esses dados em tabelas de Excel, enfim, comecei, né, a produzir, né, a organizar, né, o trabalho de visualização física, né. Deixa eu ver aqui. Como é que eu poderia representar essas pessoas, né, esses dados? Eu optei por usar miçangas, né. As miçangas, elas têm um significado cultural muito importante para nós brasileiros e para as culturas africanas também, né? Elas têm significados religiosos, muitas religiões de matrizes africanas trabalham com miçangas, né? São elementos, né, que têm uma significação religiosa e também elas foram utilizadas muitas vezes nesse comércio transatlântico, né? Como uma espécie de moeda de troca, né? Como é que eu representaria esses dados, né, desses 12 milhões de africanos? Cada miçanga aqui, né, ela representa, né, o número de pessoas que vieram para cá, né? Então, cada miçanga aqui representa 10 mil pessoas, né? Cada miçanga aqui representa 10 mil pessoas. As cores das miçangas representam as regiões da onde esses africanos embarcaram e onde eles desembarcaram. Durante esse período você tinha diferentes portos, né, locais, né, no litoral do continente africano, principalmente onde eu estou falando aí do lado ocidental, onde esses africanos escravizados eram embarcados. Então isso está dito lá nesse material, né? Então as cores representam da onde eles saíram e onde eles chegaram, né? Onde esses navios negreiros chegavam. O vermelho, por exemplo, representa o Brasil. Então, se cada uma dessas, né, representa 10 mil pessoas, é possível, então, né, com esse meu trabalho, você identificar, você saber, né, mais ou menos, com um grau muito alto de fidelidade, baseado nesse banco de dados, quantos africanos, quantas pessoas vieram, por exemplo, trabalhar no Brasil como escravos. Então, as cores representam as regiões de embarque e desembarque, as miçangas representam a quantidade de pessoas e cada círculo desse representa um momento, um período desse comércio transatlântico de africanos. Aqui vocês têm, então, são duas peças que eu produzi, né? Uma peça das regiões de embarque e a outra das regiões de desembarque. Nas regiões de embarque, né, você tem a Senegâmbia, Serra Leoa, Costa do Barlavento, Costa do Ouro, Golfo de Benin, Golfo de Biafra, África Central Ocidental, África Oriental. E a desembarque, Brasil, né, Caribe francês, América do Norte. E as miçangas pretas, elas representavam aquelas pessoas que morriam em viagem, né? E os períodos são períodos de 50 anos, de 1550 a 1600 e depois até 1850 a 1900. Então, o tamanho, né, o diâmetro desses círculos indica a intensidade do tráfico naquele período, né? Então esse foi o trabalho. Eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho na Bienal dos estudantes da EBA, que aconteceu no Paço Imperial. Também apresentei numa exposição da pós-graduação em design da UFRJ no Centro Cultural da Light. Também tive a oportunidade e todos eles, né, as pessoas gostaram muito, fizeram várias perguntas, isso foi bem legal. E escrevi, né, com a professora Doris 2 artigos, né, que saíram em revistas diferentes, uma aqui no Brasil e outra fora. Bom, esse foi o trabalho de visualização física. Para complementar isso, né, para fazer essa ligação com o meu trabalho como professor, eu comecei a pensar como é que eu poderia, né, como é que os professores poderiam trabalhar essas esculturas de dados em sala de aula. Foi quando eu preparei, então, algumas sugestões, né, de aulas para professores, né, e um material também para os alunos, né, poderem participar das aulas. E aí fiz algumas propostas. Além disso, né, eu produzi também visualizações de dados, né, nesse caso aqui, né, no caso impressas, né, iam fazer parte, né, que é um material que complementa,
né? E aqui uma representação do navio negreiro, né? Os pontos, né? Eu identifiquei, né, os pontos, né, desses portos, dos locais de embarque e desembarque. Aqui eu já trouxe um outro conjunto de dados, que são os dados do comércio intra-americano, né? As esculturas de dados eu trabalhei com dados do comércio transatlântico, né? Isto é, né, da África para as Américas. Há também nesse banco de dados sobre o comércio intra-americano. O que é o comércio intra-americano, né? Era o comércio de escravos feito aqui dentro da América, né? Então, nesse material que eu produzi para os alunos e para professores, eu também, né, produzi, né, algumas visualizações para serem incorporadas a esse trabalho e que complementam, né, o entendimento, né, do tráfico, né, de como isso, né, funcionava. Aqui mais né, fala aqui das bandeiras, né, os navios negreiros, um outro material. Bom, esse é o meu trabalho. Acrescentei aqui no final, né, que eu acho que foi uma coisa muito bacana, que eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho na 3ª edição da Semana Africana, né, organizado por designers moçambicanos, né? E aí eu participei de uma apresentação, né, com essas pessoas, né, com esses designers moçambicanos. Eu acho que foi bem interessante, né, porque a gente tem um contato muito pequeno, né, com os países africanos. E Moçambique fala a nossa língua, né. Queria agradecer novamente, né, o CVD Vive pelo convite. Tem o meu contato aqui no final, né? Quem tiver mais interesse em saber, né? A minha monografia, eu já enviei para a biblioteca da UFRJ. Eu acho que ela ainda não está disponível, mas em breve, né? Eu acho que você entrando lá com o meu nome, né? Com o título do trabalho, é possível ter acesso na base Minerva. Obrigado, pessoal. Até mais.